Alô vocês, como estão aí? Muito boa noite. Estou aqui para falarmos hoje sobre acupuntura, mas antes vamos convidar meus amigos aí, fazer os convites. Quem estiver por aí, vai chegando e vai dando o seu ok, chamando os amigos para nós falarmos hoje sobre a nossa querida acupuntura, os seus benefícios. Como eu falei para vocês, eu já estou elaborando o projeto, ele está em andamento e nós vamos trabalhar com a nossa técnica fantástica que é a acupuntura. Mas antes, eu quero agradecer aos parabéns que eu recebi, foram muitos nessa última semana, que foi meu aniversário. Não dá para eu responder a todos, porque foram muitas pessoas, então assim, acaba eu me passando, num momento ou outro eu não consigo contemplar o carinho que todos tiveram por mim. Então assim, estou muito feliz por esse momento, né? Agora eu virei sexo, né? Sexagenário, então assim, é uma fase da vida que eu, assim, do pouco que eu conheço, acaba sendo muito, né? Que eu lido muito com os idosos, então acaba tendo muitas informações, né? Até antecipada para eu estar tocando meu barco aí nessa existência. Faço isso com muito carinho, que é o meu dom de Deus, a minha inspiração, que é ajudar as pessoas através do meu trabalho. Ninguém trabalha para você, trabalha sempre para alguém. Então eu faço isso com muito prazer, com muito carinho. Então, sim, estou muito feliz, muito obrigado mesmo por todos os abraços, os carinhos que eu recebi, todas as mensagens que vocês me mandaram, ok? Então, assim, fica aí o meu agradecimento por esse momento que foi muito fantástico. Com todas as turbulências que nós vivemos esse ano, todas as dificuldades que eu tive particularmente para passar por tudo isso, mas graças a Deus foi um encerramento muito fantástico e eu estou muito feliz. Primeiro por estar vivo, né? Depois por ter completado essa idade, depois por ter tantos amigos com tantos carinhos, né, por mim. Graças a Deus eu estou muito motivado e cada vez vocês me motivam mais a estudar e a fazer o meu trabalho com muito carinho, tá bom? Então beijo no coração, namastê para vocês e vamos tocar em frente. Então, vocês têm percebido que ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses, eu tenho publicado bastante coisa sobre a acupuntura. Então, a acupuntura auricular associada à acupuntura sistêmica, a acupuntura auricular associado a outras, a questão da estética, as massagens nos pés que você viu esses dias, associadas aos óleos essenciais. Então, assim, são várias possibilidades que a nossa profissão, graças a Deus, ela nos ajuda. E aí, gostaram do meu cantinho, do novo meu espaço para fazer a live com vocês? Se gostaram, dê um joinha, dê um sim, dê um não, ok? Que aí eu vou já fazer essa parceria aí com vocês, tá? Quem quiser convidar os seus amigos, eu vou ficar muito feliz para estar se juntando aí comigo nesse momento. Eu vou falar de alguns princípios da acupuntura, tá? Do Yin, do Yang, dos 5 movimentos e da teoria do Zanfu. Então, meu primeiro passo para estar conversando com vocês e passando a informação para vocês, porque todo mundo sabe que a acupuntura Gostou, Carol? Show de bola, né? Então, assim, eu acho que esse vai ser o nosso local de encontro por muitas datas, se Deus quiser. Eu acho que ficou muito bonito, tem umas luzes, tem um jardim aqui, ficou muito legal. Então, assim, a acupuntura, por milhares de anos, a acupuntura é uma caixa de surpresa, né? São entendimentos em cima de entendimentos. Então, para cada momento que você vive, né, a sua existência, o seu trabalho, os seus estudos, parece que apresenta coisas diferenciadas, coisas novas para você no seu trabalho. Então, quando você fala de Yin, de Yang, né, ok, tá bonito sim. Quando você fala de Yin e Yang, são dois conceitos, são dois polos, são tipo assim uma moeda com duas caras, né?
sol e noite, homem, mulher, mal e bem. Então são os estados, né, que nós passamos. Como é que nós poderíamos estar percebendo isso e o que o chinês, que os livros não nos mostram, né? Será que é só essa coisa de mulher e homem, bom e mal, dia e noite? Será que é o conceito extremamente sensitivo da nossa percepção sensorial, do nosso sistema límbico, nossos sistemas emocionais? Então, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você se aproxima da realidade, percebe-se que o chinês, que a teoria, que a filosofia chinesa foi muito sábia quando ele deixou de lado de estudar algumas coisas. Então, assim, aprofundou muito na fisiologia, que é a teoria do Zanfu, né? Os 5 movimentos, madeira, fogo, terra, metal e água, ficou muito subjetivo. E essa questão do Yin e do Yang ficou longe de um entendimento plausível, porque se fala muito de energia, aí se fala sol, né, noite e dia, homem e mulher, tá? Então, noite e dia, teoricamente, é energético. Homem e mulher, já fisiológico, matéria, tá? Leve e pesado. Então, assim, são coisas, são ideias que eles foram colocando que modifica e dificulta alguns entendimentos na hora da aplicabilidade da acupuntura. Então, quando a gente vai trabalhar com a acupuntura especificamente, é um conjunto de todo. Por isso que se chama medicina holística. Não tem como você fazer uma avaliação de pulso, da língua, ou da expressão corporal, da própria ficha de anamnese, e você sair colocando agulha de qualquer modo, né? Porque essa questão desse conceito de só você colocar para tonificar e sedar, ele fica muito distante de uma realidade de resultado. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. O Yin e o Yang são questões emocionais que, quando você começa a pensar que a sua dificuldade de raciocínio, a sua dificuldade de atitude, ela te dificulta a colocar o eixo, né, o triplo aquecedor funcional, os 3 cérebros, pensamento, emoção e o reptiliano. Então, quando a gente consegue perceber, começa a entender esse processo, a gente avança um pouco mais na hora da percepção e da aplicação das agulhas. Porque, gente, vocês não têm noção a facilidade que é, mas ao mesmo tempo a complexidade que é de você detectar o ponto. Então, às vezes, as pessoas chegam na clínica lá morrendo de dor de cabeça, avalia o pulso, avalia a complexão do paciente, o estado que chegou, algumas informações que ele traz, que às vezes nem consegue falar direito, e aí você vai avaliando. A percepção do pulso, ela é muito importante. Quando a gente tem contato com o pulso, você acaba chegando nesse conceito do Yin e do Yang, tá? Porque assim, como ele não existe, mas ele tem a pulsação. Então, se a pulsação está muito forte ou está muito fraca, eu estou dentro do Yin e do Yang. Então, eu estou falando de um conceito extremamente emocional e flutuante, porque hora está de um jeito e hora está de outro. Você vai detectar essas questões emocionais. O pulso não tem nada a ver, teoricamente, com as questões viscerais. E quando você detecta o ponto através do meridiano, do sistema Yin ou Yang, ou que está muito forte, ou que está muito fraco, você tem 5 pontos Shu para cada meridiano, e aí você vai colocar uma agulha e a dor de cabeça se movimenta. Então, assim, eu fico, às vezes, o próprio atendimento, ele surpreende o próprio acupunturista. Porque assim, será que você consegue fazer isso? Será que você é capaz de fazer isso? Com uma agulha só você fazer isso? Ter um resultado expressivo? E aí você consegue, a gente fica assim meio bolado, porque você avaliou bem avaliado, sentiu. Porque eu falo para os meus alunos, para os meus colegas que a gente trabalhamos juntos, eu falo, não precisa milhões de estudos, né? Você tem que sentir a pessoa. A cultura é individualizada, é o sentimento. Então, o Yin e o Yang é a parte mais profunda do sentimento, do movimento que a pessoa sente. Como você está hoje aí na sua casa? Você está Yin ou você está Yang? Né?
Então, assim, não dá para eu sentir você daqui, sentir você aí. Mas provavelmente, se você estiver deitado na maca e eu pegar o pulso, eu vou conseguir sentir o que você sentiu hoje. Amanhã, se eu pegar seu pulso, eu vou ter uma percepção sensorial de como você está passando hoje. É a noite de sono mal dormida, é uma discussão, é uma preocupação com o trabalho, é uma dívida que, por exemplo, está te incomodando, o alimento que você fez ou exagerado ou em deficiência. Então, para cada momento que você vai sentir o pulso, você vai ter uma diferença muito grande para colocar suas agulhas, tá? Então, assim, são 3 pilares: o Yin e o Yang, os 5 movimentos, tá? E a teoria Zanfu. Como eu falei para vocês, o Zanfu, que é órgãos e vísceras, é a nossa anatomia que a classe médica todos conhecemos. Tanto para cirurgia, no intestino grosso, intestino delgado, de fígado, de coração, a fisiologia nossa muscular, tá? Então, nós vamos conversar um pouco mais à frente sobre isso, né? Mas hoje eu queria trazer para vocês, que vocês entendessem 3 pilares, tá? E depois nós partimos para essa questão das emoções, porque dentro das emoções nós cuidamos muito bem com a acupuntura, mas também nós temos outros auxiliares, outros acessórios, como os óleos essenciais, a própria fitoterapia chinesa ou brasileira mesmo, quem sabe trabalhar com fitoterapia faz um bom trabalho, e aí você vai trabalhando. Nós temos outras técnicas dentro da fisioterapia que corrobora com o tratamento da acupuntura, porque a acupuntura em si, você vai lá, fez um processo de mudança neurofisiológica. Mas o que vai acontecer? Quando a pessoa está ali, mas ela demora, às vezes o sistema demora a entrar em equilíbrio, demora a entrar em homeostasia. Então a pessoa às vezes tem que ir para casa sentindo um pouquinho de dor, depois se relaxar um pouquinho, dormir um pouquinho, e aí você vai para a sua homeostasia completa. Como fala na osteopatia, a estrutura governa a função, tem a lei da autocura. Então, às vezes, você consegue um resultado muito expressivo, mas ela chega no momento que não para dali. Precisa do próprio organismo se organizar por dentro, bioquimicamente, energeticamente, emocionalmente, e ter o resultado depois. Ok? Então, assim, e aí, Claudinha, você está gostando aí do meu novo visual aí? Fala para mim aí. Pela imagem aqui do teu telefone, parece que ficou muito legal. Eu estou gostando bastante. E esse talvez seja o nosso cantinho aí para nossos próximos encontros, né? Eu vou estar falando sobre a acupuntura. Vocês sabem que eu trabalho com os óleos essenciais. Então lá no Terra Gandra eu vou estar falando sobre os benefícios e aplicabilidade dos óleos essenciais. E aqui eu vou estar falando com vocês sobre acupuntura e fisioterapia, osteopatia, toda a nossa parte que a clínica opera no dia a dia. Tá? Então, trazendo a minha experiência, mas, como eu falei para vocês, eu quero trazer o fundamento básico da acupuntura. Eu quero trocar ideia com vocês, trocar informações com vocês, para ficar como se fosse um legado mesmo da filosofia da acupuntura. Que é muito difícil você pegar um livro e chegar lá e entender com profundidade e aplicação das agulhas, falando de Yin e de Yang, tá? Então eu consigo hoje, com graças a Deus, com muito esforço para chegar aqui, mas eu consigo interpretar o Yin e o Yang dentro do processo emocional e dentro das questões do nosso sistema neurológico, tá? Os 5 movimentos é porque transita dentro do nosso organismo as emoções, tá? Ligada às estações do ano. Então nós temos aí a primavera, que está ligado ao fígado e vesícula biliar. Nós temos o verão, né, o fogo, que está ligado ao coração e intestino delgado. E aí tem uma partezinha lá que é chamada triplo aquecedor ou triplo reaquecedor, aonde está inserida essa questão do Yin e do Yang, ok? Depois nós temos a terra, que é a canícula, que é o centro, né, que antigamente só tinha 4 pontas no nosso pentagrama. Hoje afastaram esse centro para a lateral e colocou o estômago e o baço e pâncreas, tá? Então nós temos aí o centro, a canícula. Mais abaixo nós temos o metal, está ligado ao intestino delgado, o intestino grosso, e o pulmão, está ligado ao metal. E depois nós temos a água, que compõe aí os elementos
fisiológico nosso, aos rins e à bexiga. Então, eu falo de 2 órgãos e você fica perguntando assim, Gandra, que miséria é essa que você está falando aí que eu não consigo entender, foi nada. Então, o sangue é a parte dos órgãos. Então, o fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim. São os órgãos, que o chinês separou dessa forma. E o fu, né, são as vísceras. Então, a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso e a bexiga. São os órgãos cheios, né, que eles falam, né, o fígado, o coração, o baço, o pulmão, o rim, e depois os órgãos oco, né, a vesícula biliar acolhe, né, recebe a bilis, o intestino delgado recebe a mutação do bolo alimentar, depois vem o estômago que processa todas as informações das nossas alimentações, depois vem o intestino grosso para metabolizar e retirar a água do bolo fecal e fazer a condução para colocar para fora, e depois vem a bexiga para colher todo o sistema de líquidos, depois também colocar para fora. Então assim, separado os órgãos e vísceras, dentro do movimento, nós temos aí a estação do ano, que vai dar um tipo de energia exógena, né, que vem de fora para dentro. Então assim, na primavera nós temos o vento. Então muito vento, ele resseca a pele. Então ressecando a pele, ele vai atrapalhar as funções basicamente do pulmão, tá? O calor, o chinês coloca dessa forma, né? Vem do verão, o calor vai aumentar os batimentos cardíacos do coração, então atrapalha o coração, né? A terra, que é amarelo, que é o centro, ele tem interferências de vento diferenciado, vento morno, vento retardado, tá? Depois vem o outono, que já tem um vento mais entre o calor e o frio, então aquele vento morno, que as folhas das árvores vão secar e depois vão estar caindo, tá? E o inverno, que é punk, já que é toda a mudança de condensação do nosso corpo, do sistema cósmico, e aí pressando a nossa estrutura. Por isso que no inverno nós temos mais infarto do miocárdio e no verão nós temos mais o sistema de AVC. Então, na verdade, são 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Que fica distribuído como fosse uma cruz. E aí nós temos a natureza muito sábia, ela fez com que nós tivéssemos a intenção ou a autorresponsabilidade de fazer uma mudança nesse processo. Então, se eu tenho um vento que está frio para quente, que é a primavera, então eu tenho que começar a tirar a gordura que eu comi no inverno, para eu ter uma circulação mais rápida, mais veloz, para eu não ter doenças que vai lesar o meu sistema neurofisiológico, tá? O cardio neurofisiológico. Então, depois vem o calor máximo. Então, eu vou tirando a roupa na primavera para aquecer, desaquecer e chegar no verão e passar o verão com tranquilidade, todas as minhas artérias fluídas, toda a minha pele umedecida, hidratada. Aí depois vai descer de novo, de vento, calor para o vento morno, que já nós temos aí o outono. É uma preparação do calor para o frio. Então começa a vir aqueles ventos frios, você já começa a colocar um agasalho. Já ali no verão, no outono, é o momento que nós deveríamos reduzir o processo da rigidez das dietas, né? E começar a colocar um pouco mais de gordura no corpo. Segundo os livros antigos da medicina chinesa, nós temos que preparar o nosso corpo com calor, e a gordura é o calor, para passar o inverno. Lembra-se, nossos pais, nossos avós, que falam, eu estou com dor no osso? Pois o frio condensa tanto a nossa estrutura, que condensa, esfria também o sangue. E o sangue frio, ele vai passar dentro dos canais de rabo do osso, que vai tocar naquela parede e vai dar uma sensação de dor. Lembra, já ouviu falar das pessoas que têm anemia falciforme, que sente dor nos ossos, sente dor na pele, sente dor de cabeça, sente dor aqui, lá e colar? Pois aquela hemácia que está em forma de C, ela é durinha e sai batendo dentro das artérias. Aí nós vamos sentindo dor no corpo como um todo. Então, assim, é interessante a gente ter um pouquinho de conhecimento da fisiologia, de algumas doenças, para nós estarmos entendendo o processo das estações do ano.
que parece que é assim, meio oba-oba, mas tem uma filosofia muito profunda. Então é interessante a gente estar prestando atenção nisso aí, tá ok? Então nós temos aí, na primavera, nós começamos aí sim, começamos a fazer uma dieta alimentar, tirar a gordura, vai tirando a roupa do aquecimento, vai colocando a água mais morna, vai começar os movimentos devagar, aí onde é que entra o Tai Chi, a Yoga, o Pilates, o RPG, né, a própria massagem, para a gente estar nos preparando para a estação do verão, que é meio punk. Então as duas estações fortes, nós temos o verão e o inverno. E as duas estações para adaptação é a primavera e o outono. Tá? Então se nós tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria para respeitar as estações do ano, aí nós teríamos, às vezes, menos doença, porque nós estaríamos preparando o nosso corpo para tal. Dentro do pentagrama chinês, fala assim que o chinês, ele falou assim, que o pentagrama, cada estação do pentagrama é uma estação da morte, por exemplo. Que se você não prepara numa estação, você não chega na outra. Então, são estados, são estações da nossa vida, nossa existência. Então, é interessante a gente perceber isso, que a gente pode chegar a fazer um trabalho muito metódico. Aí a pessoa fala para mim assim, mas na Bahia não divide as estações. Pare e pense um pouquinho, tá? Pare e pense um pouquinho que nós já estamos aí caminhando do verão, já começa os dias a clarear mais cedo. Durante o dia nós temos uma onda de calor muito forte, dia de calor muito forte, de calor não tanto, chuva. Então é uma preparação para o verão, tá? Então é hora de você começar a se alongar, uma pilates, uma massagem, uma acupuntura, para você preparar o seu corpo, retirar a gordura. E aí nesse momento não é tão interessante você entrar com muito verde, porque a estação da primavera ela pode ser lesada com verde. Então se você é um nutricionista, ou você é uma pessoa que curte, né, os alimentos naturais, na primavera não é uma ideia você se encharcar de verde, porque o processo de clorofila, todo aquele processo, aquele peso quântico que as verduras, né, do verde tem, falando em grande quantidade, tá, galera? Porque assim, lógico que uma alface, uma couve, na China eles não gostam muito de usar a alface não, lá é mais a selga, porque eles falam que a alface tem uma propriedade, que essa propriedade relaxa o sistema neurofuncional, que depois vai causar na gente um sono depois do almoço, a gente passa a ter uma alimentação, uma quantidade de comida maior, enfim, tem umas questões que esses peptídeos, né, que a alface tem, ele não ajuda muito não, tá ok? Então assim, aí prestar atenção em tudo isso. Esses dias aí teve um vento e um frio danado, né? Aí quer fazer o quê? É hora de aquecer. Então você coloca a roupa, tira a roupa, preparando o seu corpo para o verão chegar, ok? Então fica aí a dica de como funcionam as estações do ano, tá? Então na primavera, é uma primavera de verde, porém se você colocar muito verde, comer muito verde, você pode estar lesando o seu fígado. Ter aí as taxas de gama GT alterada, o ALT alterado, algumas coisas alteradas dentro do sistema hepatobiliar, ou aquela azia que você tem com gosto meio amargo na boca. Então se tem as coisas, você pode estar pensando nesse contexto, tá ok? E prestar muita atenção no campo emocional, porque na primavera é o momento da raiva, é o momento da agressividade, porque é subida, é vento que ele está forte, você pode ter aí momento de raiva, e essa raiva é que vai corroborar para um AVC, né? Para um infarto. Então assim, é interessante controlar esse processo, porque as nossas artérias estão saindo do congelamento, saindo da aderência, né? Começando a entrar em expansão, com maior produção do nosso sistema de óxido nítrico, fibrogênico, a coisa toda, nossa parte fisiológica, e aí quando a gente se agride numa raiva, ou numa briga, ou numa contenda, ou alguma coisa, nós podemos ter uma raiva exagerada, e aí as artérias estão duras, não tem flexibilidade, elas podem partir, você pode ter um AVC, ou pode ter um infarto, não fica muito bem para a saúde nesse momento, tá ok? Então são sugestões que você vai ir pensando aqui, é o meu dia a dia
no meu trabalho, eu tenho que estar todo dia avaliando esse contexto e orientando. E ainda tem essa questão também, né? Nós estamos vivendo o que agora? Então, lembra aí, vê os seus amigos aí, se já passou por você, aquela dor de cabeça na nuca, ela fica da nuca para a temporal e fica aquela cabeça meio pesada. Por quê? Nós estamos já na lua minguante. Então, nós estamos no déficit, dentro do yin, do yang, nós estamos descendo o processo energético. E nós recebemos essa pancada no nosso organismo, mesmo que a gente não perceba, mas nós levamos essa compressão. Então, essa alternância de lua, ela também interfere muito para nossas dores de cabeça, para nossos... saca aquela cremba de inox que tem na panturrilha? Pois está ligado à variação do campo energético da mudança de estação do ano. Então é muita coisa quando você vai falar de holístico para tratar o corpo humano, ok? Você chega no verão, é sol o tempo todo. Então o viés contrário do verão, o que é? Tomar bastante de água. Então assim, e o que é tomar bastante de água no verão? Tá? E aí, acima de tudo, você tomar uma água com pH é de suma importância você verificar ou você colocar alguns aparelhos, que nós temos aparelhos, para você chegar com o pH no mínimo 7.3, 7.4. Também não precisa colocar um pH 10. Vou explicar por quê. Nosso sangue trabalha numa faixa muito estreita, 7.35 de pH a 7.45. De 7,45 até 7,85, 95, ele está ainda na transição de alcalose. Acima disso, acima de 8, ele entra morte e alcalose. De 7,85 até 6,85 é acidose. Abaixo de 6,85 nós podemos ter morte por acidose. Então assim, se você bebe uma água de pH 5, cara, é claro que o nosso organismo tem que trabalhar muito para buscar essa água. E aí você vai e bebe, nós temos em média 5,5 litros, 6 litros de sangue no organismo. Faz 50 vezes a filtragem nos rins, sobra 1,2 litros de xixi. Aí divide por 6, dá 6 idas ao banheiro para você liberar 200 ml de xixi. Aí você vai, bebe 4 litros de água e faz 20 xixi por dia. Você levou o quê? Tirou fez uma lavagem no CO2, no gás carbônico que nós temos que colocar para fora na expiração. Você vai colocar na parte fisiológica. Então você vai levar o cálcio, o magnésio, o ferro, todas essas propriedades que nosso organismo precisa para sobreviver, você coloca para fora levando com a água. Então o seu xixi sai muito branco e você está perdendo um monte de propriedades importantíssimas para o nosso organismo sobreviver. E aí o que você faz? Você vai ficar cansado, sem disposição para atividade funcional, dificuldade de pensar, ficar na frente da televisão assistindo filme o dia todo, na inércia. Aí depois você vai ao médico, tem uma dor de cabeça, vai ao médico e fala assim, toma aí um complexo de vitamínico, para aqueles que vêm na farmácia aí de montão, você vai comprar esses remédios e vai gastar dinheiro 2 vezes. E não vai ter saúde, porque você continua bebendo água e continua levando embora. Então nós temos que pensar um pouco na fisiologia. Então por isso que o chinês colocou a teoria do Zanfu, a teoria dos movimentos e a teoria do Yin e do Yang, que está diretamente ligado ao nosso processo emocional. Tá? O Yin e o Yang, se você começar a descortinar, decodificar esse processo, você vai chegar no nosso sistema límbico e o nosso sistema do pensamento. Tá? E o nosso reptiliano, que é o nosso corpo. Tá, ok? Como diz aí os mais inteligentes, né? Você pensa, não tem vontade e você fica apático. Você pensa e tem emoção, você às vezes detona com o seu corpo, né? Ou por esforço exagerado, ou você detona por excesso de trabalho, ou você detona por estar fazendo uma coisa que você tem uma necessidade de fazer por sobrevivência. Chatíssimo isso, né? Você ter que trabalhar, não gosta do seu trabalho, não entende que você trabalha para os outros, para fazer bem para os outros, e aí você não consegue entender que quando criança você foi apático, você foi ultrajado, rejeitado, abandonado. Então você tem uma emoção infantil que te leva a você fazer um trabalho que você até gosta, você estudou para isso, você se formou para aquilo ali, mas não tem a predisposição de estar fazendo esse trabalho. Então por isso que quando você tem a paixão, você encontra o seu trabalho, encontra a paixão no que você faz,
muda tudo a sua vida, porque o seu sistema reptiliano não sofre tanto. E aí os mais inteligentes, né, e Augusto Cury fala também que você vai ser o carrasco do seu corpo, tá? Você pensa e age, trabalha machucando o seu corpo. Você tem que ir e você não pede a permissão para o seu corpo para ir com você. Então você tem uma dualidade, você se arrasta, né? E aí vem as dores, vem as doenças, né? Você vai claudicando para o trabalho, você vai muito bem, daqui a pouco você escorrega e cai, porque você não quer ir para o trabalho, você bate o carro, enfim, várias coisas acontecem com você pela negatividade do processo emocional do Yin, do Yang na sua criação, e você fica preso no seu destino que você cisma de amarrar e ficar ali sem saber o que faz. Então nós nascemos para trabalhar, nós nascemos para desenvolver um dom que Deus nos deu. Lógico que graças a Deus tem gente que tem vários dons e desenvolve com muita habilidade, ou desenvolve uma coisa aqui e depois desenvolve outra ali, depois desenvolve outra aqui, e aí são os empreendedores, né? Ele está buscando a mudança de lugar sempre assim, tá ok? Entenda que todo o trabalho que você faz, durante um certo tempo, o trabalho vai te mandar embora. Mesmo que o patrão não te mande embora, mesmo que você seja dono do seu trabalho, uma hora você vai cansar. E você tem que mudar. Aí onde é que está a questão do Yin e do Yang? O respeito do Yin e do Yang, das vontades, dos desejos, dos sacrifícios. Isso é muito legal você entender isso. O Yin e o Yang, ele é fantástico para você entender. Ah, eu estou lá, agora eu vou mexer com o pessoal, os casados, né? Você está lá, 30 anos casado, de casamento. Você olha para o marido e fala assim, pô, mas não podia ser diferente? Aí você olha para a mulher, pô, mas não podia ser diferente? Começa aí a alternância do Yin e do Yang. Então, assim, as viagens, né, um para cada lado, para sentir saudade, depois volta, né, os trabalhos, enfim. Essa alternância do Yin e do Yang, ela é muito interessante, você trazê-la para a sua vida, você está fazendo um ajuste, né, em momentos diferenciados, porque nós nascemos para ter carências, então precisamos de uma certa carência, um certo tempo mesmo, que o trabalho, por isso que tem essas férias, né, 30 dias só, sai daqui, sai do trabalho, some daqui. Então é bem interessante as férias, você ter esse momento para você curtir seu espaço. Então o Yin e o Yang, quando você vai trabalhar com ele, entender o Yin e o Yang, você entende um monte de outras coisas no seu dia a dia, na sua vida, porque é muito simples, né? Mas tem gente que acha difícil, mas ele é sensível, você tem que só sentir as coisas que estão ao seu redor, que estão acontecendo e você vai passando. Essa questão do Yin e do Yang também, é aquela coisa do comodismo, né, ou do sistema automático, né, o cérebro é muito disso, está dentro do Yin e do Yang. Você acorda de manhã cedo, passa em alguns lugares, algumas partes da sua casa, toma o seu café, aquele mesmo café, você às vezes não consegue fazer outra coisa, pega o seu mesmo ônibus, mesmo carro, vai trabalhar mesmo itinerário, depois você volta, refaz tudo de novo e cama. No outro dia a mesma coisa, e chama piloto automático. Aí quando você acorda com 10, 20 anos, né, às vezes 30 anos, acorda tardiamente, 30 anos, você fala, mas que miséria, eu estou insatisfeito com a minha vida. Aí você esqueceu que você ligou o piloto automático dentro de algumas ações que você não quis mudar. Então, nada contra, eu acho fantástico, mas os mesmos amigos, os mesmos locais, tudo igual, tudo naquele mesmo ritmo. Então, o Yin e o Yang é para isso, é para fazer você ter alternância. Observa as chuvas, né? Nós temos o orvalho, aquela chuva fininha, uma mais grossinha, para aí aquela tromba d'água com vento e a zorra toda. A nossa vida, a filosofia do pensamento chinês foi em cima da natureza. Então, por isso nós temos uma parte homem e uma parte natureza para separar o sistema Yin e o sistema Yang, ok? Aí nós chegamos aí, passando pelo verão, e chegamos no centro, na terra, onde está ligado ao estômago e o baço e pâncreas, né? Cor amarela. Então nós temos o processo digestório, toda a nossa estrutura, nossa preocupação, o doce, tem várias coisas nesse campo do baço e pâncreas que é muito interessante. Por exemplo, a pessoa chega para o acupunturista e fala, estou muito preocupado. Na cabeça da gente passa o quê? Você está com ou muita tarefa, que não são suas, ou você está querendo falar que você está com raiva, ou você está querendo falar que está com medo. E aí ele usa um adjetivo chamado preocupação, né?
pensamento bloqueado. Você pensa, pensa, pensa e não sai daquela estação dali, você não vai para frente, tá? Então aí começa a ter umas doenças, como gripe, por exemplo, umas doenças como, por exemplo, mancha na pele, alergias, tá? Porque é chamada, aí temos as leis, né, de ciclo de geração, ciclo de dominância e ciclo de contra-dominância. Então, se você está ali, comer um alimento que você, no fundo você tem raiva e não consegue falar, aí você fala, está preocupado. Aí você come um alimento e fala, vai dar uma alergia para você, placas na pele. Então, você faz uma contra-dominância para chegar na pele que está ligada. A regência da pele é o pulmão. Então, você mexe com o sistema autoimune. E aí você vai ter gripes, tá? O T3, o TREP3, o TREP4 já começa a se mobilizar negativamente. Os cânceres, né, já começam a nascer, essa preocupação, ela vai te dar uma oxidação celular que vai te gerar possivelmente um câncer, alguma coisa, uma doença autoimune, enfim. Mexe por aí, o negócio é bem punk nesse campo da Terra. Tá? Depois vem o metal, que é a parte da purificação, que é a parte da excelência, a parte da clarividência do ser humano, né? Porque você não vê nada e você vive, porque você inspira e expira. Então você inspira oxigênio e expira o CO2, o gás carbônico. Então nós temos uma geração energética, por isso que o pessoal chinês fala muito de energia, né? Porque nós estamos vivos porque nós temos um processo respiratório que entra no nosso nariz ou na nossa boca, enfim. Aí entra lá dentro, faz um trabalho de combustão, nutre o sangue, coloca uma águazinha no sangue e aí depois faz uma purificação, trabalha, oxida, queima e depois sai para fora o gás carbônico, ok? E aí vai, se regenera, se reorganiza, depois voltamos para o nosso organismo. Então a máquina que ela entra e sai toda hora, a gente fica aí nesse processo. Então, e o pulmão está diretamente ligado ao bulbo, está diretamente ligado ao nosso sistema emocional. Então você vai viajar e você não gosta da viagem, ou está viajando com medo, o que o nosso organismo responde? Ou afonia, que é problema da perda da voz, ou garganta, ou constipação intestinal, ou a diarreia. Então alguma coisa já acontece ali. Tá? Então o medo está muito ligado nessa estagnação da matéria, da fluidez, do que é mais sutil do sutil, que é a combustão do ar dentro do nosso organismo. Tá ok? E aí depois nós temos o elemento água, que é os rins e a bexiga, que é o órgão do poder, que é o órgão a bexiga é o órgão do controle neural. Já viu aquela sua tia mais velha, ou aquela pessoa do seu lado aí, ou com você mesmo, que criou a família e com 50 e poucos anos, 58, 60 anos, está com continência urinária? Então, é chamada, por psicólogo, síndrome do ninho vazio. Você é autoritário, você comanda tudo, você faz tudo, é operante, daqui a pouco seus filhos casou, foi todo mundo embora, o marido volta para casa, fica ali te perturbando o juízo, com um pé em cima do televisão, te pedindo um copo de água, a comida da pronta, aquela coisa toda, daqui a pouco você se sente frustrada, rejeitada, abandonada, humilhada, e aí a bexiga frouxa, tá? O sistema neural nosso que liga a hipófise com o sistema neural nosso, relaxa, e aí o sistema simpático com o parasimpático entra em desorganização e você começa a ter a incontinência urinária, que varia de grau 0, 1 até 5, dentro das suas perspectivas. E a fisioterapia, a acupuntura, os óleos essenciais têm uma boa resposta, porque nós vamos estar alertando, né, ou acordando a pessoa para o objetivo primário, a emoção primária que levou ela a desenvolver a incontinência urinária. Então, assim, as coisas são muito fisiológicas, são muito emocionais. O nosso corpo é complexo demais, ele tem uma gama de informações que às vezes a gente não sabe. Lá na quinta série, quando o pessoal estudou a parte da anatomia, neurofisiologia, nós esquecemos. Então, o nosso corpo, a gente doa o nosso corpo a outras pessoas cuidar. E às vezes, a outras pessoas cuidam mal. Então, eu vou estar, durante esse final de ano e o ano que vem, eu vou estar batendo com vocês tudo que eu puder trazer de informação do sistema emocional, tá? Do sistema fisiológico, do sistema neurológico, tudo que eu puder trazer do meu trabalho para vocês, eu vou estar trazendo. Então, no canal aqui, no Clean Gandra, eu vou estar falando da parte do meu trabalho, da acupuntura, o que a clínica faz
de melhor, tá? E no canal doTERRA Gandra, eu vou estar também falando especificamente do tratamento com os óleos essenciais da doTERRA e os benefícios, enfim, para a gente estar trabalhando, porque assim, por que eu escolhi trabalhar com os óleos essenciais? Porque tem gente que não gosta da acupuntura, criança, homens, algumas mulheres muito pouco, né? Os idosos, né? Então assim, eu tinha que ter um outro, além do laser acupuntura, da barra de axis, da terapia craniana, da osteopatia, eu tinha que ter um outro mecanismo para estar ajudando essas pessoas a ficar melhor. E aí a doTERRA graciosamente transformou tudo que era os chás, os óleos vegetais em óleos essenciais para ingestão, para na inalação, para fazer a massagem. Então assim, mudou tudo para mim em forma de trabalho. Então assim, hoje eu tenho mais um trabalho, mais uma fonte de pesquisa, mais uma fonte de ajudar as pessoas. E aí esse trabalho eu falo lá no doTERRA Gandra, porque lá é só emoções e óleos essenciais. Então eu posso estar, igual eu tenho uma colega brasileira lá na Itália, outra lá nos Estados Unidos, outra lá em Brasília, que eu faço a mentoria, e aí indico os melhores óleos, ela vai e compra, a doTERRA entrega e ela está cuidada. Porque, não sei se vocês já ouviram falar das fitoterapias chinesas. Então, quando se usa a fitoterapia chinesa, usa os 5 elementos, tá? É o mesmo processo da acupuntura. Em vez de colocar agulha, eu vou fazer o chá. Quer emagrecer? Eu já comecei esse trabalho meu, tem 5 anos no emagrecimento, através da acupuntura e da fitoterapia chinesa. Então assim, você faz a acupuntura através dos óleos essenciais. Você vai emagrecer também, porque tem o diagnóstico para fazer a tomada de reposição de qual cicatriz psíquica que te comove, que te manda você comer, que te obriga a você comer. Então é muito interessante esse conceito holístico das coisas. Nós temos que estar atento, né, às emoções. A filosofia chinesa coloca que mais de 70% das nossas doenças, nós criamos essas doenças. Então tira os traumas, as mordidas de inseto, as pandemias, né, os traumas, tirou essas doenças, o restante é emocional, tá? Então assim, e às vezes um trauma está ligado a uma questão emocional. Por exemplo, você, um atleta de alto nível, ele tem uma sobrecarga de autorresponsabilidade, por exemplo, defendendo o país dele, defendendo uma pessoa que não esperava que estivesse ali competindo. Então as pessoas, os investidores em cima dele, tanta pressão na cabeça dele, quando ele vai para a competição, ou ele perde, ou ele torce o pé, ou ele quebra a perna, ou um braço, ou alguma coisa. Enfim, até os traumas estão relacionados ao processo emocional nosso do passado. Ou passado, muito passado, ou passado próximo da gente ali, uma cobrança mais ou menos assim. Pensa naquela criança que faz xixi na cama, ela tem uma cobrança muito alta. Tá? Então assim, tem gente que faz xixi na cama até os 15 anos de idade, então ela vem de uma cobrança muito forte. Tá? Então assim, é muito interessante quando a gente vai para um acupunturista às vezes aquelas perguntas que parecem idiota, né, para a classe, né, nossa ocidentalizada, mas para o chinês ela é muito comum, muito comum. E aí nós temos que ter uma consciência holística da pessoa. O termo holístico ele é fantástico. Quando a gente entende o termo holístico, nós entendemos muita coisa. Por quê? Não é só entender um joelho. Por quê? Nós somos criança. Por que o joelho está doendo? O que você está fazendo? Está morando com quem? Casado com quem? Trabalha com quê? Por quê? Por quê? Você vai em tantos porquê e começa a pessoa a entender que se não fosse aqueles porquê que ele não está gostando, tá? Aquelas dores que ele deveria estar falando para as pessoas, ele não fala, é chamada sacolas emocionais. E logicamente pesa um dos joelhos. Aí por que só o joelho esquerdo? Porque talvez a mulher tenha algum problema com o lado masculino. Tá? E por que o joelho direito no homem? Porque às vezes tem algum problema com o lado feminino. Então quando vai colocar uma agulha, gente, é muito importante ter um conceito geral. As pessoas às vezes ficam com preguiça de pagar uma avaliação para um acupunturista para ser atendido. Não, eu já estou com diagnóstico médico, só vou fazer acupuntura. Peraí,
Onde é que você não entendeu a coisa, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Tá? Então, assim, você pode vir com qualquer diagnóstico de lá de fora, mas vai ter que passar por qualquer acupunturista ou fisioterapeuta. Você vai ter que bater um papo com a pessoa, tem que ter uma conversa, uma aceitação, uma acomodação, um acolhimento, para entender, né, os dois se entenderem, porque assim, um tem a habilidade de tratar e o outro tem que se permitir tratar, então tem que ter um bate-papo. Não é chegar lá assim, o médico mandou estar aqui, enfim, não é assim que funciona. É muito mais profundo, você tem que ver a estação de onde você está, ver a leitura de pulso, tem gente que gosta de avaliação da língua, tem gente que gosta, eu às vezes, né, eu avalio a íris, para ver se tem alguma coisa ali que eu não estou conseguindo entender, dentro do processo psicológico, dentro do processo corporal, se a pessoa nasceu primeiro, filho, segundo, se a casa que ele nasceu é par, ou se é ímpar, tem uma influência positiva. Se os pais são separados, tem outra influência positiva, negativa. Então, assim, é um monte de coisas que as pessoas às vezes acham que é só colocar agulha. Não vai colocar agulha, e aí vem a palavra, não se preocupe não, a acupuntura é lenta, não, a acupuntura é rápido. Se vocês forem no canal aí, no Klinganda, vocês vão ver onde eu fiz um tratamento com a senhora, e aí ela não levantava o braço, eu não levantava a perna, eu coloquei só na auricular, que é uma das minhas especialidades, que eu tenho estudado há mais de 10 anos, depois que eu consegui fazer o curso com Bricot, Rocheville e Dr. Fernando, me abriu alguns horizontes dentro do campo neurológico, né, que eu consigo hoje fazer os bons resultados, né, uma maioria dos bons resultados só iniciando o meu tratamento com a leitura de pulso e depois a colocação, lógico, a avaliação anátomo-fisiológica e depois a colocação das agulhas, começando pela orelha, tá? Então, assim, eu me sinto muito feliz hoje por Deus me permitir ajudar tantas pessoas, né? Hoje a gente atende aí um atendimento entre 20 e 40 pessoas dias na clínica, lógico que não sou eu, é uma equipe, né? É eu, Luciana, o Wallace e Yasmin. Eu consegui agora montar uma equipe, graças a Deus, estou aí formando outras pessoas para trabalhar comigo na acupuntura e também na parte de mobilização e assessoria da colocação de moxa, terapia craniana, massagem, reflexologia podal, enfim, é uma equipe de peso. Então, assim, graças a Deus, na clínica nós temos aí algumas divisões, a divisão do RPG, a divisão do Pilates, que não é bem um Pilates, né, é uma reabilitação física com a elaboração dos aparelhos do Pilates. Depois tem a parte da estética, a parte dos médicos, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfim. A clínica conta hoje com um aparato de humano, né, muito integrado, muito habilidosos para estar ajudando as pessoas. Nós estamos na Cidade Baixa, nós estamos na Ribeira, mas estamos aí. Obrigado, Cléo. Estou tomando aqui minha águazinha aqui. Mas você sabe, né? Quando passa de alguns aninhos aí, alguns janeiros, a garganta deles fica secando com uma certa facilidade. Então, assim, tá aí. Eu passei para vocês 3 fundamentos. Ainda vou voltar agora na parte da fisiologia, né? E também na parte neurológica, mas eu já comecei a passar para vocês aí como em forma de conhecimento do sistema da acupuntura. Ganda, por que você não faz um fly, coloca todos os dias, é o dia que você vai fazer a palestra, para a gente estar ligado, antenado com você e convidar mais pessoas. Minha vida corrida, eu acabei agora de fazer, estou terminando aqui, está até aqui na minha frente, o curso da aromaterapia de sábado. É um curso básico, é um bate-papo, eu vou mostrar para as pessoas a categorização dos óleos essenciais dentro do pentagrama chinês. O que era chá, erva, eu vou agora trabalhar com os óleos essenciais. Então, assim, para ficar mais fácil, porque as famílias dos óleos essenciais são muito difíceis, requer um estudo maior, então eu quero mostrar para as pessoas o quanto fica mais prático, né, você estar com o pentagrama chinês e colocando os óleos essenciais com muita categoria, você indicando os óleos essenciais para a pessoa tomar. Então, a vida é meio dia, eu tenho uma agenda meio organizada para fazer tudo isso. Mas ainda eu não sentei com Bianca para a gente estar acertando os temas. Mas, lógico, estou aqui, ó. Estou aqui com esse livro aqui, que é o pai, a minha cabeceira de livro, né, o Tratado da Medicina Chinesa,
eu devo ter uns 50 livros de acupuntura, fora os que eu tenho digitalizado, e aí eu vou estar trazendo para vocês paulatinamente, para vocês terem uma noção de como funciona a filosofia do pensamento chinês dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Então começa basiquinho, né? Qual o pilar da acupuntura? Se você fosse fazer uma pergunta agora, acabei a minha aula, qual os 3 pilares da acupuntura, do fundamento da acupuntura, da técnica da acupuntura? O Yin, o Yang, os 5 movimentos, a teoria do Zhan Fu, que é órgãos e vísceras. Então você já sabe como é que funciona. O Yin e o Yang, dia e noite, homem e mulher, inspira e expira, contrai e relaxa. E você vai tendo essas superficial, profundo, leve e pesado. Mas isso é um componente chinês neurológico, emocional, extremamente emocional. Está lá dentro da nossa estrutura. Tá? Isso não é a coisa em si, porque hora é uma coisa e hora é outra. Tá? Se eu pensar num saco de algodão, é leve. Se eu pensar num saco de pedra, é pesado. Então o Yin e o Yang, né? Claro e escuro, estou falando de coisas opostas. Então, se eu tenho um pensamento ruim, né, posso estar no Yin, que é pesado. Se eu tenho um pensamento estimulante, alegre, eu estou Yang, eu estou com um pensamento leve. Entende a coisa? É tudo neurológico, tudo emocional, tá? Tudo no campo do sistema límbico. Então, se você pegar a área límbica e a área do pensamento, você consegue entender o Yin e o Yang. Aqui um não está separado do outro. Aí o chinês coloca que o sangue é Yin, mas não está separado do Yang, que é o movimento, né? Que o óxido nítrico tem que bombear ali para fazer as artérias pulsar e levar o sangue para frente, né? Não vai ser diferente do start do coração, das diástolo, sístole e diástole, entendeu? Então assim, a coisa é bem interessante, porque não consegue separar uma coisa da outra. O Yin e o Yang está tudo dentro dos movimentos, tá? E está dentro do sistema fisiológico. Tá? Então assim, se você for pensar bem cartesiano, pensamento, sistema límbico e sistema reptiliano, que é o corpo. Tá? E aí você tem que saber trabalhar esses. Por isso que tem dentro da acupuntura tem um trilho anatômico, né? Um meridiano anatômico chamado triplo reaquecedor, que está ligado aos 3 cérebros. Ok? Tem muita coisa para falar, lógico, desses né, que é a nossa mola motriz, né? Mas depois eu vou estar abrangendo com vocês o que é o meridiano, quantos pontos tem, quais são os meridianos, está ligado a quais órgãos, quais são as funções, eu vou estar trazendo para vocês. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas não vão gostar de trabalhar, falar de acupuntura falando de matéria, porque a acupuntura ainda é vista aquele negócio assim, meio utopia, meio energia só. Não, ela pode ser entendida assim. Nós temos hoje a ressonância magnética com o movimento, com as agulhas, enfim, tendo um resultado fantástico. E os cursos que eu fiz com essas 3 pessoas que eu acabei de citar para vocês, o Bricô, Rocheville e Fernando, foi muito fantástico para mim assim, porque eu consegui, e a prática, né, gente? A prática, a clínica, ela é soberana. Eu consegui, né, consigo hoje resultados fantásticos. Fico muito feliz quando eu consigo um resultado, porque otimiza a vida da outra pessoa. A outra pessoa, ela precisa estar hábil, precisa estar útil para o trabalho dela. Então não pode ficar 3, 4 meses, 1 ano fazendo acupuntura. É lógico. Dentro de um conceito de prevenção, o chinês coloca, você cura, né, em estado emergente. Então pode-se fazer até 2 vezes a acupuntura por dia, 3 vezes a acupuntura por dia, depende do lugar que você esteja, tá? E depois você saiu da crise, você vai fazer a acupuntura 1 vez na semana, aumentou a distância da dor, você faz de 15 em 15, mas em 73 dias, dentro de um período de estação do ano, você tem que fazer 3 sessões de acupuntura. Então vai dar em torno aí de 20 a 30 sessões de acupuntura por ano. Isso é um processo preventivo, para a vida toda. Se você quer ficar sem crise, quer ficar sem dor, quer ficar sem dor de cabeça, qualquer uma coisa ou outra, você faz esse trabalho entre 20 a 30 sessões de acupuntura por ano, tá de bom tamanho, mescla esse meio termo a massagem, mescla esse conceito aí um RPG, o Pilates já é de prática, o Pilates já está no contexto da sociedade, o RPG ainda nem tanto, mas é muito procurado dentro do processo de cura, de estabilização de dor. O RPG é fantástico.
Mas o Pilates hoje aí está competindo para e passo com as academias. Então, você não gosta de academia, você faz o Pilates. Não gosta desses dois, faz a dança de salão. Mas nós temos que estar em movimento. Meu público maior, gente, é de idosos. Preste muito bem atenção que você também vai ficar idoso. Nosso público maior é de idoso. Então, assim, às vezes, essa avaliação do idoso ela tem que ser muito minuciosa, porque às vezes o idoso tem dor, não é porque tem doença, é porque tem fraqueza muscular. Então, perguntar o que aquela pessoa faz, com a atividade funcional que ela faz, é de suma importância dentro de um processo de avaliação, para a pessoa entender esse processo, tá? Porque não adianta você estar só pensando na doença. Eu estou com dor no joelho, mas às vezes a dor não é no joelho, a dor é na coxa, na musculatura que estabiliza a coxa. Então você tem que entender o processo. Eu estou com dor no ombro, mas às vezes a dor não é no ombro, é no córtex braquial, tá? E aí vai descer, você vai entendendo o processo neurofisiológico, você começa a trabalhar, a usar a fisioterapia, a acupuntura, a osteopatia, com mais habilidade no seu paciente. Nós temos que ver o ser humano holístico. E nós temos que perguntar como é que ele vive, como é que ele come, quantas tem na família, o que ela faz dentro de casa, né? Porque nós temos muitos, mas muitos idosos refém de alguém da família. Isso não estou inventando nada. Isso está nos jornais, isso está nos artigos, né? Enfim. Eu não lembro a pessoa, mas teve uma notoriedade que falou esses dias aí, até escrevi um artigo, falando que nessa pandemia morreu muitos idosos. E desses idosos, uma boa parte deles nutria a família como um todo. Então essas pessoas vão estar passando necessidade. Isso vocês devem ter visto na televisão. Então são coisas que nós temos que estar muito atento, porque se você não faz uma atividade funcional, você vai ter dor por fraqueza muscular, tá? Então, fechar aí nosso bate-papo hoje. Eu gostaria muito de ter aquela habilidade de fazer a live sorrindo, contando piada. Não é meu perfil, né? Eu quero passar uma informação para você do meu dia a dia, das minhas pesquisas, do meu tempo de estudo, né? E dos meus resultados. No curso de acupuntura auricular, de crânio, eu falo, galera, tá aqui o ponto, né? Testa em você. Dificilmente vai dar um resultado que você precisa passar para a pessoa. Agora pensa, raciocina, coordena seu raciocínio, aí coloca outra agulha em outro ponto, que você vai ter um resultado diferenciado. Então, a vida é assim. Então eu vou estar passando para vocês, lógico, a filosofia, que é o meu propósito de passar para vocês, e alguma coisa que no dia a dia prático. Mas pode ficar, se vocês puderem acompanhar, tanto o Klinggandra como a aplicabilidade de acupuntura, de testes, vocês vão ver lá, também como lá no doTERRA Gandra, falando de saúde mental e os óleos essenciais da doTERRA, ok? Então, estou muito feliz aí de Cléo ter ficado até o fim, Gabi ter ficado até o fim, Ana Guimarães, já passou aqui Daniela, então assim, Rose, Maidia, saudade de você lá na clínica, aquele inglês seu muito fluente, muito rápido, que eu não consigo pegar. Então, assim, estou muito legal, Carol, muito obrigado por ter ficado até o fim. Então, assim, eu vou estar com vocês, mas eu prometo que eu vou marcar uma data, ou 2 dias por semana, ou 1 dia por semana, para eu estar falando sobre a acupuntura. 1 dia por semana, ou 2 dias por semana, para estar falando dos óleos essenciais, que é a minha paixão, que tem dado muito resultado. Então eu quero trabalhar, dar a minha contribuição social com as informações. Porque o fisioterapeuta, nós temos, tá no nosso regime lá, nós temos a obrigação, obrigação mesmo, está escrito lá, de dar informação nos aspectos primários, tá? Então, como não tem condições de ficar fazendo de gato e pingado dentro da clínica, aí graças a Deus hoje a internet me ajuda a abrir espaço e falar para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vou estar trazendo essas informações aqui, falando de acupuntura e das terapias que eu trabalho na clínica, e lá no doTERRA Gandra, falando sobre questões emocionais e os óleos essenciais, ok? Muito obrigado, já estamos aí fechando o nosso tempo também. Valeu, namastê, e muito obrigado pelo carinho do meu aniversário, foi muito legal, foi muitos abraços, muitos presentes, né? Então, assim, estou muito feliz, beijo, tá bom? Beijo no coração, e aí, vocês vão curtir esse espaço meu aqui algumas vezes. Eu vou primar para escolher essa cena que eu achei muito legal
tá nesse espaço aqui, esse verde aí no fundo aí, ficou bem legal, ok? Então, beijo no coração, até a próxima semana, ou aqui ou no da Terra Grande. Um abraço.